Que a gente está falando de final de ano, do apagar das luzes do final de ano, estamos falando do Natal. E no Natal sempre tem o indulto natalino. E o presidente Lula assinou o decreto que concede, então, esse benefício a presos. É o perdão da pena. Neste ano, as pessoas condenadas por crimes contra o Estado Democrático de Direito, como é o caso dos réus do 8 de janeiro, ficaram de fora da lista. E o repórter Pedro Teixeira volta com a gente para explicar um pouco como é esse indulto natalino. Conta pra gente, Pedro, quem está então contemplado com esse benefício de pena? Bom, Uribe, pois é, esse indulto natalino é tradicionalmente publicado pelos presidentes da República alguns dias antes do dia 25 de dezembro, dia de Natal, concede o perdão a casos específicos. Eles citam, por exemplo, neste caso do indulto natalino concedido pelo presidente Lula, estão incluídos condenados a penas não superiores a 8 anos, por crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Também inclui condenados a pena superior a 8 anos e não superior a 12 anos por crime praticado sem violência ou grave ameaça que tenham cumprido até o dia 25 de dezembro de 2023 um terço da pena. Ele também inclui, por exemplo, condenados que tenham mais de 60 anos, que já tenham cumprido pelo menos um terço da pena, condenados por crimes sem grave ameaça ou crimes, por exemplo, hediondos, que já tenham cumprido um quarto da pena e tenham mais de 70 anos, mulheres que já tenham cumprido parte da pena também por crimes não graves e que tenham filhos, por exemplo, menores de 18 anos com algum problema de saúde, enfim, é uma lista bastante extensa. Bom, falando de quem não foi incluído, e aí seguindo uma recomendação do Conselho Nacional de Políticas Penais, que inclui, por exemplo, indicados pelo presidente Lula e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, estão pessoas condenadas por atos antidemocráticos, então os condenados pelo 8 de janeiro, também pessoas que foram condenadas por violência contra a mulher, por crimes contra o meio ambiente e também por crimes hediondos, também não estão incluídos neste indulto de Natal. Bom, o indulto não é automático, viu, Uribe? Os advogados e defensores das pessoas que foram beneficiadas por este indulto de Natal do presidente Lula precisam apresentar um pedido na justiça para que essas pessoas possam deixar a prisão e eventualmente já passar o Natal com as suas famílias. Isso tradicionalmente acontece todos os anos e foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Volto contigo, Uribe. Obrigado, Pedro Teixeira. Eu vou chamar a Larissa Rodrigues para a gente fazer uma lembrança a respeito dos indultos de Natal, porque eles acabam sendo concedidos com certa idiosincrasia dependendo do presidente da República. Eu estava me recordando aqui, Michel Temer deu uma polêmica danada porque ele concedeu indulto para crimes de colarinho branco. Depois, Jair Bolsonaro concedeu indulto para policiais militares que eventualmente cometeram crimes no exercício da função. E agora a gente vê Luiz Inácio Lula da Silva não concedendo indulto para crimes ambientais e também aqueles envolvidos no 8 de janeiro. É uma prerrogativa do presidente definir esses termos, né, Larissa? É uma prerrogativa e cada um vai decidindo de acordo com a sua ideologia, digamos assim, que é o que você pontuou agora. Por exemplo, um detalhe que me disseram ali do Palácio do Planalto foi da questão de não entrar nenhum crime contra a mulher. Então, essa lista foi muito bem passada, até porque a gente sabe que Lula chegou ali na rampa do Palácio do Planalto prometendo uma diversidade, teve muito apoio do público feminino durante a votação, inclusive a gente escuta que isso foi a diferença, já que a margem de erro ali que elegeu Lula e não reelegeu Bolsonaro foi muito pequena, mas tem sido cobrado, inclusive, para dar mais espaço para as mulheres, porque o que a gente tem visto é a retirada de ministras de Estado para a colocada de homens, como também agora no próprio Supremo Tribunal Federal a indicação um homem no lugar de uma ministra mulher. Então, que isso também que Lula foi aconselhado e realmente gostou desta ideia de que não tivesse nenhum tipo de crime de violência contra a mulher. Crimes hediondos também, obviamente, já é esperado, mas que vai vendo nessa linha da ideia de que o governo quer passar. Não necessariamente do que o governo passe, mas dessa ideia de um governo mais voltado para a mulher,
para o meio ambiente e, em especial, que até linka com o que a gente falou há pouco sobre a expectativa do pronunciamento amanhã, no dia de Natal, do quanto foi grave o atentado do 8 de janeiro contra as sedes dos poderes e o quanto isso foi um atentado à democracia. O por isso também dessa lista ser muito rechecada para que ninguém que tenha sido preso depois do 8 de janeiro, por conta do 8 de janeiro, melhor dizendo, esteja nessa lista de perdão também, que é um perdão presidencial, né? E aí, Larissa, convenhamos, é importante que você não tenha, então, a liberação dessas pessoas que cometeram feminicídio ou crimes contra as mulheres, mas não basta você fazer esse aceno e não colocar mulheres em local de destaque. A gente viu agora uma juíza substituta mulher, Carol Proner na comissão de ética, mas está faltando mais mulher na esplanada dos ministérios e está faltando mais mulher no Supremo Tribunal Federal, né? Dando mais uma vez a ideia de que a mulher tem que ficar num segundo escalão ou em algo menor. Porque quando se fala, de fato, em ministras ou no ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte, não poderia indicar uma mulher, tem que indicar só em cargos menores, é um grande questionamento. Obviamente, eu, enquanto mulher, faço questão de fazê-lo também. Justamente. Daqui a pouco eu revelo o seu presente de amigo secreto. Obrigado, Larissa.